Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós vamos continuar com o tema que nós temos meditado e tem sido bênção. Hoje é a parte 9 e vamos manifestar a glória de Deus. Nós somos chamados não apenas a saber sobre, mas se relacionar com Deus e ser transformado, porque desde a queda de Adão e Eva o homem foi danificado na alma. Agora nós precisamos de profundas restaurações. Aqui no Salmo 51, se puder abrir, o Salmo 51, versículo 10 e o 12, tá bom? Salmo 51, versículo 10 e 12. Diz assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme, reto. Né? Restaura em mim, diz o 12, a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Me dá um espírito voluntário. Então eu li o Salmo 51, versículo 10 e 12. Um coração puro Deus já nos deu quando recebemos o Senhor Jesus Cristo. Se você ler lá, Orides, Ezequiel 36, 26, ele diz: e eu tirarei o coração de pedra e darei a eles um coração de carne. Escreverei na sua mente a minha lei. Então, na nova aliança, nós já recebemos no Espírito. No Espírito, já recebemos isso, né? Ezequiel 36, 26. Agora, irmãos, na questão de alma é muito sério, porque isso varia. Você já notou que tem fase da tua vida que ler a Bíblia é fácil, orar é gostoso, e tem fase que é uma batalha, que você vai ler, não entende nada, você vai orar, não consegue se concentrar. Então, isto é uma batalha espiritual na alma. O Espírito está pronto, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 17, que aquele que se une com o Senhor é um só com Ele no Espírito. Então o Espírito nosso está unido com o do Senhor. 1 João 4, 17 diz que assim como Cristo é, somos nós nessa terra. 2 Pedro capítulo 1, do 2 ao 4, diz que nós recebemos a natureza de Deus, natureza divina. Então somos filhos de Deus com o DNA de Deus. E através dessa natureza divina, 2 Pedro capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz que nós já escapamos do pecado. Então, no nosso espírito está o Espírito de Deus. Então tudo está bem. Mas na alma ela é volátil. Sabe? A alma às vezes ela quer Deus, às vezes ela quer o pecado. Ela ouve a carne. O Espírito sempre quer Deus. Pode ver isso em Romanos 7, veja por favor. Romanos capítulo 7, o nosso espírito, irmãos, ele não tem mau gosto não, ele quer Deus sempre, a palavra de Deus, tem fome de Deus e da palavra de Deus. Se você puder abrir em Romanos 7, versículo 21 em diante, Romanos 7, 21, assim descobri essa lei em minha vida, que quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. No meu homem interior eu amo. O homem interior é quem nós realmente somos. Quem que nós somos? Espírito. Quem que nós realmente somos? Espírito. Mas nós temos uma alma e moramos num corpo. Então o nosso espírito está decidido, mas às vezes a nossa alma pende para a carne. Olha só, lendo ali: amo a lei de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente. Então uma lei, a carne ali militando contra a mente, os membros militando contra a mente. Olha só, como que é essa milícia? Preguiça. A preguiça bate, a pessoa sabe que deve orar, né? Como a pessoa que está num deserto e sabe que beber água, se não vai desmaiar, vai morrer, não é? Ela sabe, mas ela não tem força, parece que aquilo, é difícil, é estéril. Então, a preguiça, as distrações, demais ambições, a pessoa tem o tempo tão ocupado que ela não se alimenta espiritualmente. O que acontece? Ela vai ficando cada vez mais fraca. Por exemplo, quanto menos eu me alimento, mais fraco eu fico. E quanto mais fraco eu fico, menos força eu tenho para me alimentar. Até que se não colocar uma sonda, eu não consigo.
A pessoa ela fica tão fraca, por exemplo, se ela ficar muito dia sem comer e ela for comer uma feijoada, ela morre. Ela precisa ali com líquido, porque ela ficou tanto tempo sem comida que ela não suporta alimento sólido. Assim, a nível espiritual também. Quando a pessoa vai diminuindo o pique. Você já viu pessoas, irmãos, que tinham prazer de estar na presença do Senhor? Tinham prazer em orar, mas eles não corresponderam. Por exemplo, não é você ser um fanático. Fanatismo não vem de Deus. Mas a pessoa ela tinha um hábito, por exemplo, de orar, meditar na palavra. Ela estava no nível 5, por exemplo. Aí pela preguiça, pelo descaso, ela caiu para o nível 4. Entende? Um abismo chama outro abismo. Se você pode orar 5 minutos e ora 3, daqui a pouco você está orando 2, daqui a pouco você não está orando mais. Mas se você pode orar 5, não adianta você forçar para orar 6, porque vai ser chato, monótono, enfadonho. Vai ser forçar. Porque não há alegria, não adianta. Mas Deus ele coloca uma condição. E aí acontece que a pessoa, por preguiça ou descaso, ela vai retrocedendo. Pessoas que antes tinham prazer de estar na igreja, hoje não tem mais. Elas extinguiram o Espírito Santo, elas retrocederam. Esse descaso, se você for avaliar o fato de que você tem uma alma eterna, que você pode ir para o céu ou para o inferno, esse descaso, que parece uma coisa tão simples, é uma coisa muito séria. Porque esse descaso poderá te levar para o inferno. Olha só, uma preguiça tão inocente pode te levar para o inferno. Hoje nós vemos que o maior demônio de todos é a preguiça. A preguiça é o maior demônio. Porque através da preguiça vem a falta de consagração. E através da falta de consagração vem o quê? A carne vai ficando cada vez mais ativa. Você vai extinguindo o espírito. Aí a porca volta para o vômito. Por quê? Aquilo que antes achava pecado, agora começa a voltar a ser interessante de novo. A pessoa quando era ficando carnal, antes ela controlava a briga, agora não controla mais. Antes ela controlava o sexo fora do casamento, agora não controla mais. Ela começa a voltar 7 vezes pior. A Bíblia fala que é 7 vezes pior. Então o crente que não se converte, ele se torna 7 vezes endemoniado. Então o perigo é, levanta a mão e receba Jesus. Agora, ou eu me converto, ou minha vida vai ficar 7 vezes pior do que eu era. Então imagine que batalha eu estou. Imagine a seriedade disto. E a pessoa declara guerra ao diabo e depois filme pornográfico, tempo gasto em esportes violentos e não alimenta a sua fé. Por quê? Quando der eu faço. Sempre como um apêndice, uma coisa secundária, uma coisa opcional. Veja, a consagração, ela não é uma coisa esporádica, ela é uma sobrevivência espiritual. Se eu não tiver comunhão com Deus, eu vou esfriar, eu vou desanimar, eu vou retroceder. Aqui o salmista está clamando, porque o Davi escreveu esse salmo aqui, depois que ele pecou com Batseba, ele adulterou e matou um homem, né? E aí Natã veio corrigir ele escreveu esse salmo, e ele pede, Senhor, crie em mim um coração puro, né? Ele diz no 12, me dá um coração voluntário, veja bem, um coração voluntário, um espírito reto. Sabe o que significa, amados? Qual que é a tendência natural da queda? É o ser humano ir se desanimando por causa das batalhas, das tentações, das provocações, dentro e fora da igreja, mau testemunho, pessoas te perseguindo. Então a tendência do ser humano é retroceder. No espiritual, a tendência é começar bem e terminar mal. Isso é a tendência. No deserto de 1 milhão de pessoas, quem que conseguiu terminar bem? Josué e Caleb, 2. Então a tendência natural é o ser humano retroceder sem perceber, porque o inimigo ele não tira o pão da vida de uma hora, porque você percebe, foi roubado, gente, ele tira uma fatia, isso que você não precisa, só hoje não, e a pessoa vai retrocedendo. Então, amados, quando você vai perdendo o ânimo e vai ficando fraco, e vai ficando vulnerável, as tentações vão ficando mais fortes e mais interessantes, o pecado vai ficando mais gostoso e a vida cristã cada vez mais desinteressante. Quando você está morrendo, é como se você tivesse caído na calçada e vazando sangue, uma hemorragia. Ou você corre para o pronto-socorro ou você morre. Assim, quando a pessoa ela vai perdendo o ânimo, ela não pode se culpar e nem se esforçar, porque isso vai resolver. É aí que entra o fanatismo. A pessoa se culpa e se esforça, ao invés de pedir e receber. Em João 3,27 diz que nada o homem tem se não for recebido do alto.
Tudo que você começa a perder na sua vida, você precisa pedir e receber de novo, de novo e de novo. Nossa tradução no português, em Efésios, diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. Mas no original está assim, ó: permitam-se ser continuamente enchido. Isso é na voz passiva contínua. É um tempo do verbo grego passivo contínuo. Permita-se ser enchido continuamente. Por quê, amados? Não é porque nós recebemos o Senhor Jesus Cristo que nós não precisamos dele. Nós continuamos precisando dele. Então, às vezes a pessoa, ela começa a ver que a vida cristã dela não está boa. Ela vai num culto e ela nota que a vida dela não está muito boa, não. Sabe o que ela faz? Ela começa a se culpar. Ela começa a se esforçar e tentar retomar o pique. É como uma pessoa que entrou numa anemia ou que teve um problema de saúde grave, levantar da cama e produzir a mesma coisa. Não, ele tem uma convalescência, uma recuperação. Assim, quando o homem cai, só Deus pode levantá-lo. Quando o homem retrocede, ele tem que pedir socorro. Ele tem que pedir socorro. Olha, o Salmo 41:12 diz que Deus é que nos coloca na sua presença. Sabe quando você pensa assim, ó, vou orar, vou... Irmão, isso é muita pretensão. O que diz lá em João 15:5? Sem mim, nada vocês podem fazer. Então, nós não podemos dar um passo na direção de Deus pelo esforço ou pela boa vontade, mas pela unção. Somente Deus é que nos ajuda, irmãos. Nós precisamos de Deus para falar com Deus. Nós precisamos de Deus para ler a Bíblia. Nós precisamos de Deus para retomar aquilo que nós perdemos. Então, quando você constata que está frio espiritualmente, que não está tendo ânimo para ler a Bíblia, não adianta se culpar. Vou ler então. Ele começa a se culpar e se esforçar, né? Aí ele não ora e diz, não, quer saber uma coisa? Crente tem que orar. Aí começa a orar. Então, a culpa e o esforço, isso aí é fogo estranho. O que ele precisa constatar? Senhor, me perdoa, Pai. Cobre-me com o teu sangue e me ajuda agora a retomar o passo. Eu dependo de ti, Pai, para ter de novo aqui, ter novamente o Salmo 51. Devolve-me um espírito voluntário. Me dá um espírito, né? Porque não adianta, amado, você ter uma mesa farta, assim, ó, um banquete, se você não tem fome. Não adianta. Porque Deus dá comida, mas o apetite. Está entendendo? Por isso que Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede. Então hoje as pessoas têm sede de MMA, têm sede de prostituição na internet, mas eles não têm sede da palavra. Isso foi perdido. Quando Adão e Eva morreram, você pode ver que eles continuaram casados, tendo filhos. Adão e Eva não morreu no corpo nem na alma, ele morreu no espírito. O que é o espírito? O espírito é fome de Deus e da palavra de Deus. Isso foi perdido. Isso foi perdido. Agora isso é devolvido. Quando você recebe Jesus, é devolvido o ânimo para ir a Deus e o ânimo para ir à palavra. Isso é devolvido. Mas, como o ser humano não lida bem com o que tem, acaba perdendo. É ou não é? Ele recebe o ânimo inicial, a capacidade, irmãos. Toda pessoa que recebe Jesus, o Espírito Santo entra nela, diz lá em Gálatas 4:6, e coloca um gemido na direção de Deus. Porque Jesus morreu para nos levar de volta a Deus. Então quando o Espírito Santo entra, aquela parte que estava morta nossa, nós começamos a ter novamente interesse de vir para a igreja, começamos a ter interesse de meditar na palavra. Mas aí o que o inimigo vai fazer? Luta dentro da igreja, mau testemunho da igreja, amizades fora da igreja que parecem melhor que o da igreja, atividades que tentam atrapalhar. Bem no dia do culto parece um parente, bem no dia do culto chove, bem no dia do culto dá uma dor nas costas, tudo tentando, tudo conspira para nos tirar da presença de Deus. Então o diabo trabalha, e você não imagina o quanto ele luta para uma pessoa não vir numa reunião. Quantas coisas, só hoje não, só hoje não, só hoje não. É uma batalha muito grande. Por quê? Porque se ele tirar um pouquinho, mais um pouquinho, daqui a pouco a pessoa está morta. Né? Se eu tiro o teu almoço hoje, tiro o teu almoço amanhã, tiro o teu almoço depois de amanhã, daqui a pouco está desmaiando, caindo para os cantos. Então há uma batalha espiritual para que o homem não entre na presença de Deus. E essa batalha com distrações, culpa, a pessoa peca, pede perdão. Lá em 1 João 9 diz, quando eu peço perdão, o Senhor me perdoa na hora. Mas aí o diabo vem e diz, não, mas
E coloca a culpa. E a pessoa continua. E a culpa faz com que eu não consiga entrar na presença de Deus. Porque como é que eu vou falar com Deus se eu estou culpado? Como é que eu vou confiar que Ele vai me ouvir se eu estou me sentindo culpado? Então a culpa, ela fere a consciência. Uma consciência culpada não consegue ter fé. Eu não consigo orar por alguém se eu estou me sentindo culpado. Então a culpa é uma ignorância. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando a gente compreende que Deus é generoso, irmãos, a gente não entende, porque o ser humano é assim, você ajuda 1, 2, 3, depois você cansa, né? Já Deus não, ele até o fim, Ele nunca desiste de nós, nunca cansa. Nunca. Então, quantas vezes nós enfraquecermos, a única fonte que pode nos fortalecer é quem? É Deus. Só que o ser humano, olhando para o seu desempenho, querendo agradar a Deus, querendo impressionar a Deus, ele tenta se esforçar e se culpar. Olha o que diz o Salmo 87, 7, né? O Salmo 87, 7 diz: todas as minhas fontes estão em ti, né? Então, o que significa Ele é a fonte, nós só podemos receber. Salmo 87, 7. Jesus diz lá em Mateus 18, 1 e 2: se vocês não se fizerem como criancinha, de maneira alguma vocês entrarão no reino dos céus. Essa dependência do Senhor, ela é estranha à nossa carne. A nossa carne gosta de decidir por si mesmo, falar por si mesmo. Ela gosta da independência. A queda produziu isso, a independência. Então o ser humano, quando ele está mal, ele tenta fazer de conta que está bem, ou tenta se esforçar, ou se distrair, ou alguma coisa. Ele tenta se melhorar, mas ele não recorre a Deus. Somente os humildes. Deus dá graça aos humildes, porque somente os humildes. Então, quantas vezes a pessoa, ela está lendo a Bíblia por culpa? Ela está vindo na igreja por culpa ou por necessidade, senão eu vou perder a bênção, vão dizer que eu estou desviado, eu vou para o inferno, por medo. Mas Deus ama o que faz com alegria. Entende? Aí está a libertação. Deus gera o querer efetuar. Por exemplo, você está efetuando algo, você que está ouvindo aqui pela internet, você está fazendo algo, você não tem prazer, você não tem alegria. Está lendo a Bíblia? Não tem prazer, não tem alegria. Vem para o culto, não tem prazer, não tem alegria. Você vai por medo do inferno, por culpa, ou por necessidade de uma bênção, ou porque a tua escala você vai pregar. Tudo que você faz assim, a obra morta, não tem galardão. É preciso restituir, né, Vera? O querer. Então nós temos que precisamos ser sensíveis. Ou seja, você constata que perdeu essa alegria, que perdeu esse prazer. O Senhor disse: servir ao Senhor com alegria. Mas isso foi perdido na queda, não está na alma do homem, isso vem via Espírito. Então, o ser humano devia ser sincero de dizer: Deus, eu preciso que o Senhor devolva para mim essa alegria, este ânimo, como Davi orou: Senhor, me devolve esse espírito voluntário, porque o ser humano não tem esse espírito voluntário. Você sabe, irmão, a pessoa está vendo, ela está vendo cada vez menos nas reuniões da igreja. Está tendo pesadelos, vendo vultos, tudo dando errado, que nem Jonas, o barco está afundando, não é verdade, irmãos? A coisa está feia, irmãos, e a pessoa diz: eu quero ir, mas não consigo. Eu quero ir para a igreja, mas me bate um desânimo. Eu quero voltar para Jesus, mas eu não tenho força. Está vendo? A pessoa constata a fraqueza, Vera. Ela constata. Só que ela não toma essa atitude que Davi teve. Já que eu estou fraco, o Senhor me fortalece agora. Me dá este ânimo. Veja, só faltava isso, hein? Humildade para pedir e receber. Como a respiração, nós recebemos oxigênio. Assim nós precisamos do Senhor. Então, essas pessoas, elas estão vendo que a vida espiritual delas está uma farsa. Elas oram, já não sentem nada. Leem a Bíblia por ler, que não edifica em nada. Vem para a igreja por vir, volta da mesma maneira. Ela está vendo que ela está morrendo espiritualmente, mas ela não faz o que Davi fez. Senhor, me devolve a alegria da salvação, me dá um espírito voluntário. Porque se nós pedirmos e Deus dá um espírito voluntário, você vai ler a Bíblia com alegria, você vai orar e vai sentir a presença de Deus, o poder de Deus. E isto é um presente de Deus. Então, Ele não se sente ofendido de repor. Repor. Sabe o que nós precisamos? Repor. Reposição.
Né? No mercado tem até os repositores lá, né? Quando acaba um produto, eles vão lá e repõem. E nós, muitas vezes, irmãos, estamos só o pó da gaita e fazendo de conta que somos super espirituais. Mas não repõe. Não está... Você veja, irmãos, lá em Atos 2, eles foram cheios do Espírito Santo quando veio Pentecostes. A batalha foi tão grande em Atos 3, que em Atos 4 eles oraram e veio mais poder para eles. Veja só. Estavam cheios, oraram, receberam mais. Deus diz para Josué no capítulo 1, Josué, no último capítulo de Deuteronômio, diz que Josué estava cheio do Espírito Santo, porque Moisés pôs a mão sobre a cabeça dele, ele ficou cheio do Espírito Santo. Aí ele, cheio do Espírito Santo, vira a página, capítulo 1 de Josué. Josué, tenha bom ânimo, medita nessa palavra de dia e de noite. É reposição. Reposição. É como o ar, né? Se eu parar o meu pulmão aqui e não respirar, as toxinas aqui me matam. O cérebro sem oxigênio, o gás carbônico mata. Ele desliga, né? O ser humano apodrece. Ele precisa dessa reposição. E o ser humano não entende que o Espírito Santo é comparado como o vento, como o ar. Nós precisamos do Senhor como as batidas do nosso coração. Nós precisamos do Senhor como uma respiração. Só que o problema é que o inimigo tenta fazer com que você não precise de Deus, mas você tente impressionar Deus ou tente impressionar pessoas com o seu desempenho. Isto é tão sutil. Quantas pessoas que estão se esforçando para orar, quando orar devia ser um prazer, veja. Estou me esforçando para ir para a igreja, hoje eu não queria, mas eu vou. Mas por que eu não pedi, Senhor, me dá alegria de ir na tua casa, Senhor, me devolve, Senhor, eu quero fazer isso com prazer, eu quero fazer isso para a tua glória, eu quero fazer isso no Espírito, me ajuda, porque se eu for hoje eu vou porque eu tenho que ir, mas não faz como Davi, devolve, me dá um espírito voluntário. Então, se nós tivermos essa humildade, toda vez que a nossa alma tentar nos afetar, nós receberemos força no Espírito. Olha o que diz lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Então, o que não falta nessa terra é o quê? Batalhas, conflitos, não só com pessoas, com demônios, mas com a nossa carne, com as nossas memórias, com a nossa mente, né? São batalhas na nossa vida espiritual. Então, Filipenses, capítulo 4, versículo 6, tá? Então, qual que é o natural, né? É ficar ansioso, preocupado. E aí, quando você cai numa areia movediça, adianta você lamentar? Adianta você se esforçar? Não. Porque na areia movediça é assim, ó, se você se movimentar, você afunda. Se você não se movimentar, você afunda. Se você gritar, você afunda, você fica calado. Não adianta, você caiu na areia movediça, você precisa de outra pessoa. Você não se salva. Alguém vai estender a mão ou uma corda e te tirar. Então, quando a pessoa ela começa a ficar mal espiritualmente, ela se esforça e se culpa, Vera. Aí está o grande equívoco. Ao invés de clamar por socorro e ser humilde e dizer, Deus, tô mal, tchê. Ao invés dela constatar que ela está em coma e que precisa de um médico, ela levanta em coma e diz, mas eu ando ainda, falo, ainda consigo me mexer. Meu Deus do céu. Então, aqui, viu, querido, não precisa abrir agora, porque às vezes eu falo muito rápido no versículo, você está procurando, já achou. Então, eu vou mandar depois essa mensagem de volta para você, você pode ouvir novamente, né? Porque às vezes eu sempre digo para os irmãos, às vezes acontece eu estava falando um versículo, o irmão pega aquele, né? Aí eu já falo outro irmão, aí enquanto o irmão está ali procurando os versículos, aí ele não consegue o quê? Ouvir a mensagem. Então, aqui em Filipenses 4, 6, diz, não fique ansioso, mas desabafe com Deus, conta para Ele, e aí sabe o que Ele faz? Uma reciclagem, velho. Ele tira o gás carbônico e coloca oxigênio. Ele, se você clamar a mim, eu vou te devolver a paz e vou tirar a ansiedade. Se você estiver ansioso e falar comigo, eu te devolvo a paz que te pertence e eu tiro essa ansiedade. Vez após vez. Ficou magoado, o Senhor me dá a capacidade de perdoar. Não, eu sou crente, eu tenho que perdoar. Eu tenho que gostar dessa pessoa, eu vou lá abraçar ela. Meu Deus! Só o osso, quase que ele vê a pessoa morrer e fingindo. O Senhor diz lá em Lucas 12:1, cuidado em primeiro lugar com o fingimento. Por quê?
Esse é o máximo do desempenho humano. Eu desculpo pela palavra que eu tenho que perdoar a Vera. E ao invés de eu reconhecer isso, arrependimento e fé, dependência da graça. Não, mas eu sou crente, eu vou lá abraçar a Vera no final do culto. Eu vou dizer para ela, Deus te abençoe, eu vou sorrir para ela. Entende? O ser humano, ele faz isso. Isso é uma hipocrisia. É você tentar manufaturar milagre. Milagre só Deus que faz. Aqui está dizendo, você está ansioso, Deus tem paz. Está magoado, tem ansiedade. Porque o perdão, ele é um milagre. Perdoar, irmão, não é assim. Tá bom, eu perdoo. Você decide perdoar, mas quem muda aquele sentimento ruim que você tem em relação àquela pessoa é Deus. Ninguém consegue perdoar pela boa vontade. Ninguém consegue ter ânimo. Irmãos, você sabe que uma pessoa consegue ter ânimo para meditar nessa palavra durante 50 anos sem desanimar? Isso é um milagre. Porque a tendência do ser humano é logo desistir, mudar de ideia. Entende? Hoje no Brasil tem mais pessoas desviadas do que pessoas para ser evangelizadas. Já passaram, já leram, desinteressaram, fizeram campanha, buscaram, desistiram e foram embora. Agora, permanecer é um milagre. Jesus diz em João 15,5, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Permanecer é um mistério. Imagine, ano após ano, após ano, após ano, você ali na palavra, no culto, na oração. Esse é o maior milagre da terra. Passou batalha dentro da igreja, foi perseguido, passou luta, passou prova e situações em que a bênção não veio ainda. E ele ali, louvando a Deus e vai para o culto, louvando a Deus e buscando a Deus. Irmão, isso é um maior milagre, é permanecer. Muitas pessoas não permanecem. Você sabe que de 100 crentes, 2 ou 3 que permanecem. Ao decorrer dos anos, a pessoa pode até ficar dentro da igreja, mas ela mesmo não queria mais. Ela mesmo já desistiu. Está ali por estar. Porque isso, irmãos, é um milagre da graça. Que nessa manhã nós possamos lembrar da palavra reposição disponível. Frase, né? Não é a palavra que é duas, né? Composta. Palavra é uma, né? Reposição disponível. Tudo aquilo que faltar, não se sinta de rogado, né? Não se sinta tipo, estou com vergonha de pedir. Não tenha vergonha, Deus tem para dar. A parte pertence, a alegria, o ânimo, tudo. A gente pensa que Deus é que nem as pessoas, né? Já pedi 50, agora como é que eu vou pedir 20? Com Deus você pode pedir. Ele diz, lá em Tiago 4,2, sabe que vocês não têm? Vocês não pedem. A gente pede pouco, irmão. A gente tem que ser mais pidoncho. Sabe por quê? Porque a gente precisa de Deus. Tudo que não está legal, só Deus pode melhorar. Só Deus pode consertar. Então, muitas vezes a pessoa permite ficar em depressão, 15 dias ali. Ao invés de Deus, a paz me pertence. Em João 16:22 diz, eu vou te dar uma alegria que ninguém pode tirar. Isso nos pertence. Mas a pessoa se acomoda com o pior. Até nós estamos pensando numa série nova de estudos da Jesus para cá, chamado Impressionados, Apegados à Mediocridade, Apaixonados pela Mediocridade. O ser humano tem a tendência de ficar no medíocre, quando Deus tem uma vida abundante. Deus tem uma vida excelente. Guarde essa palavra no seu coração, querido. Se peça para o Senhor, Senhor, que eu possa me lembrar de reposição disponível. Isto é constante. Toda vez que você está mal, não finja que está bem. Não se esforce, não se culpe. O justo cai 7 vezes, 7 vezes o Senhor o levantará. Caiu numa areia movediça, só Deus pode tirar. A areia movediça é o que? Angústia, preocupação, ansiedade, raiva, impureza, paixão, idolatria. Eu não queria gostar disso aqui que é do mundo, eu não queria gostar, mas minha carne gosta. Não adianta disfarçar que não gosta. Chega lá no mercado, lá está tocando aquela música, começa a bater o pé. Não dizer, você tem, Senhor, tira isso do meu coração, me ajuda. E você vai orando e Deus vai trabalhando. Há um trabalhar nossa alma. Mas as pessoas parecem que estão tudo pronta, né? Tudo com a auréola, tudo no culto assim, ilustrando a auréola e afofando as asas. Todo mundo perfeito, todo mundo cheio de amor, cheio de fé, mas não é verdade. Jesus Cristo não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Todos nós precisamos de transformação e de reposição contínua. Não tenha vergonha, amados, de acordar um dia desanimado até para ler a Bíblia. Não tenha vergonha de dizer, hoje eu não estou com vontade de ir para o culto, Senhor, mas eu não vou ficar conformado. Gere em mim essa vontade, gere em mim esse